Olá, pessoal, boa tarde. Então, muito obrigado primeiro pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse tema tão relevante e entender um pouquinho sobre essa relação da gestão de identidade de acessos e a LGPD. Então, sou o Alex Amorim e hoje aqui eu tenho um time de convidados fantásticos para falar desse tema. Então, primeiro aqui eu chamo uma amiga, doutora Patrícia Peck, sócia advogada e conselheira titular do CNPD. Seja bem-vinda, minha amiga. Olá, Alex, obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um tema extremamente oportuno aí do dia a dia de todos. Com certeza, com certeza. E também, para compor aqui a nossa mesa, também chamo doutora Melissa Mota, advogada e consultora jurídica de LGPD na Shield Security. Seja Boa bem-vinda, Melissa. Muito obrigada, Alex. Vai ser um prazer enorme discutir aqui esse assunto com vocês. Excelente. E também seja super bem-vinda também o nosso amigo Vladimir Mota, diretor regional da Security para a América Latina. Seja Boa tarde, bem-vindo, pessoal. Vlad. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês. Pô, muitíssimo obrigado. Como vocês viram aqui, só tem feras, pessoas assim fantásticas que são referências nesse mundo aqui, tanto da segurança como da privacidade. E hoje aqui a ideia é a gente falar sobre esse tema para esquentar aqui os motores e entender um pouquinho desse cenário, né? E aí, o que que tem a ver esse lado da LGPD com gestão de identidade e acesso? Hoje a gente percebe que no dia a dia atual todos os dias estamos tendo vazamentos, ataques, estamos no momento de uma pandemia de cyberataques. Então, todos os dias empresas estão virando notícia. Recentemente, vimos que um grande canal de comunicação de streaming teve lá usuários, senhas vazadas, tiveram ali configurações e quando a gente olha para isso, é algo que já vem sendo falado há muito tempo no mundo de segurança. Está lá nos 10 mandamentos de segurança: não compartilharás a senha, não compartilharás o usuário, não terás usuário genérico, e a gente percebe que isso acontece muito, né? Então, de muito tempo a gente fala sobre isso. Mas agora a gente começa a ver que desde lá de 1º de agosto desse ano, a gente já percebe que as sanções elevadas já entram, a LGPD no ar, e com isso o time de segurança começa a ser super empoderado, porque antes era só, falávamos que eram os cavaleiros do apocalipse, sempre falando, vai dar problema, vamos ter problemas, e agora todos os dias a gente começa a ver que isso está acontecendo aqui com os nossos pares, está acontecendo em casa, e a grande questão é, quando isso vai acontecer? Será que eu estou preparado para esse ponto? Então, começamos aí a ter esse ponto de reflexão. E nesse momento, a princípio, profissionais de segurança falaram, pô, e aí, né, os advogados estão tomando espaço e ali, mas a gente começa a ver que com o passar do tempo é um trabalho super colaborativo, todos têm que estar juntos, todos têm que estar muito unidos, tanto o time de advogados, como o time de segurança, compliance, governança, e somente com essa união conseguimos sair do outro lado. Então, para isso, vem a primeira pergunta: o que será que gestão de identidade e acesso tem a ver com a LGPD? Então, convido minha amiga, doutora Patrícia Peck, para nos responder essa pergunta. Obrigada, Alex. Primeiro aqui só cumprimentar, Vlad e a Melissa também, que bom estar aqui com todos. Vlad, você ficou muito bem de azul, tá combinando aí com a logo da Security, Azul tá Security. ótimo. E é isso. E a Melissa é sempre maravilhosa também, né? Bom estar aqui com vocês. Bem, primeiro, LGPD e identidade tem tudo a ver, é uma lei geral de proteção de dados pessoais. A partir do momento que a gente vai informar dados pessoais ou dados pessoais sensíveis de um titular, a gente só pode fazer isso para quem é o titular. Então, a questão da gestão de identidade já é um requisito da legislação, porque como que eu vou passar uma informação que é dado pessoal ou dado pessoal sensível para quem não for o titular? Então, na hora que a gente olha essa dinâmica da legislação, ela já passa desde o começo, desde os princípios, no artigo 6º, a requisitar que você tenha um cuidado muito grande com as medidas técnicas e administrativas de segurança. Então, a parte de autenticação é extremamente relevante para você poder atender direitos de titulares, que depois vão estar lá no artigo 18. Então, se qualquer titular quiser requisitar exercício de direitos dos titulares, para eu cumprir com isso,
para uma empresa poder responder a esse titular, tem que ter certeza que ele é ele. Isso é um ponto. Segunda coisa que é importante a gente lembrar, algumas bases legais previstas na legislação que legitimam as empresas a tratarem dados pessoais, inclusive com exceção de consentimento, estão relacionadas à segurança em si. Então, a gente fala que a própria privacidade depende da segurança para protegê-la. Então, quando a gente pensa em proteger o indivíduo e a sua identidade, contra o quê? Contra a identity thief, contra furto de identidade. Aí batemos na identidade de novo. Porque o que mais acontece no Brasil com os mega vazamentos, é alguém conseguir se passar por outra pessoa num processo de cadastro ou autenticação. Então, para aquele que é um controlador evitar ser enganado, porque ele também fica vítima, né? Que outra pessoa conseguiu se passar por outra pessoa, ele precisa confirmar informações, confirmar dados pessoais ou dados pessoais sensíveis. Então, a gente trouxe no artigo 7, por exemplo, a base legal de exceção de consentimento de proteção de crédito, que me permite capturar informações para proteção de crédito. Trouxemos no artigo 11 a base legal, lá do inciso 2, letra G, de combate à fraude e segurança do titular em métodos de autenticação eletrônicos e biométricos, que me permite exigir informações, sejam em nível eletrônico ou biométrico, para ter certeza que a pessoa é a pessoa. E isso, basta a ciência, basta o exercício da transparência. Eu te aviso, vou precisar tratar dado pessoal para a sua segurança. Você concordando ou não, não tem a ver com consentimento. Então, assim, toda a legislação, ela tem essa interseção, né, para a gente poder garantir direitos de titulares e garantir proteção de dados. A gente tem que trazer toda uma estrutura de segurança de informação e precisa, então, ter certeza que as pessoas são as pessoas, ou seja, ter uma boa gestão de identidades. Pô, que fantástico, né? E a gente começa a ver que sempre no mundo de segurança a gente tem aquela dúvida, e aí, né? Será que eu posso pedir isso porque eu tenho? Como que eu consigo fazer? Então a gente acaba desenhando, mas será que se eu vou ter um problema com a lei? Pô, e foi uma excelente explicação que começa a dar essa transparência sobre tudo isso. E quando a gente olha para esse cenário, vem uma dúvida que eu creio que o nosso amigo Vlad consegue responder, que olhando para esse cenário de blueprint, né? Então, hoje, a Security tem uma grande ação diretamente ali, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Então, pô, uma empresa grande, mesmo ali no modelo que veio como startup, mas hoje já está muito grande. Então, conhece muitos modelos de melhores práticas frente a esse processo tanto de identificação como autorização. E Vlad, o que você diria aí para nós, né, frente a tudo isso, que agora a gente começa a entender que tem bases legais muito sólidas, que, pô, a doutora Patrícia Peck fez aí uma excelente explanação de como que a gente poderia olhar melhor dos mundos, né? Blueprint. Então, isso é algo que a gente fala muito em segurança. O que é um blueprint ali de identificação e autorização para essas gestão de requisições que podem vir dos titulares? Ok. Realmente, a doutora tocou em alguns pontos que normalmente é dúvida de cliente também, que alguns setores do mercado naturalmente já recebem contatos de pessoas interessadas sobre seus dados, alguma requisição, especialmente as empresas que são mais B2C ou que estão em segmentos como varejo, financeiro, educacional, saúde, naturalmente tem mais pessoas cadastradas ou tem retenção de dados, e um público que, se você colocar um pequeno percentual, alguém já se manifestou, ou cada vez mais pessoas se conscientizam dos seus direitos e podem se manifestar. Você comentou de outros mercados, né, GDPR, Europa, Estados Unidos, lá o CCPA, por exemplo. No caso do LGPD, a barra é um pouco mais alta, né, ou talvez muito mais alta, porque aqui, nesse momento, né, a LGPD se aplica a todas as empresas e também ao setor público, a pequena empresa, a grande empresa, todo mundo. No GDPR já tem uma distinção disso. O tema do atendimento ao titular, se alguém tiver realmente interesse, todos nós temos direitos, você pode entrar em contato com qualquer empresa que você quiser, com uma dúvida legítima. Bom, tenho cadastro aí, quero acesso aos meus dados, coisas que eu tenho interesse, mas eu posso me passar por você. Desde que eu tenha um e-mail parecido, ou então, no caso extremo, falsifica um documento, seja o que for, né, eu posso tentar obter dados de alguém. Então, esse tema de identificação e positivação do titular é uma coisa que a empresa tem que se preocupar, mas é, de alguma forma, o mesmo atendimento que ela já faria de outras coisas, agora também para esse tema. A diferença é que você vai acessar dados, você vai também atuar no cima dos dados, você pode deletar alguém, corrigir dados e tal.
comentei, o GDPR são 30 dias, né? Para responder alguém. Se CPA dá 45 dias, o LGPD são 15 dias, na maioria dos casos. Então, é uma pressão. Se hoje é quinta, hoje é, né, sexta, sábado, se você fizer isso no final da semana, já perdeu o fim de semana também. A empresa vai pegar isso uma hora, segunda, vai colocar para alguém trabalhar. Então começa um trabalho na correria para se preparar uma resposta que muitas vezes vem incompleta, incorreta. Já fizemos aí experimentos e a coisa é meio preocupante, né? Em termos da forma como foi identificado o titular e como responder. Então, resumindo, todos nós temos direitos. Vocês podem experimentar isso que eu estou falando de forma legítima mesmo, se manifestando em alguma empresa. Verifique como é que eles estão te identificando e façam um racional de como é que a sua empresa vai fazer isso, né? No caso da Europa, eu percebi, a gente atende lá também, Portugal e Espanha, uma resistência em fazer identificação biométrica. Pegar foto, documentos, se eles já não tinham esse dado, existe uma resistência em coletar dados adicionais para validação do titular e se contenta muitas vezes com a positivação por e-mail e tal. Aqui no Brasil, isso é uma demanda já mais importante, uma preocupação com fraude. A gente tem implementado, por exemplo, em varejistas, a validação online, no caso da nossa ferramenta, até com selfie, prova de vida e documentos ao vivo ali, né, com parceiros de identidade aqui no Brasil. Mas o tema é como é que a sua empresa identifica alguém que ligue no call center, que faça uma compra. Se a pessoa já tem positivação no nível satisfatório para o tema de fraudes e outras questões da empresa, talvez isso seja suficiente para identificar uma requisição titular, ou isso tem que ser bem desenhado e de forma suficiente para não criar uma violação ou uma exposição de dados diante de uma manifestação de alguém que é algo, de tudo que a LGPD trata, eu acho para mim o mais importante. Se alguém tem interesse em entrar em contato com a empresa sobre seus dados, é o core, né, é o ponto central da LGPD, são os meus dados, eu tenho poder sobre os meus dados, né, e a empresa tem a obrigação de me responder, dentro das bases legais, das restrições todas também. Muito bom, Vlad. E hoje, né, vem aquela história que é um jargão que fala que os dados hoje é o novo petróleo, né? Principalmente esses dados pessoais. E cada dia que passa a gente percebe que isso, quando a gente vê esse tema de tanto de sequestro de dados como ransomware, um dos pontos que acaba utilizando é justamente esse lado de você fazer uma extorsão, falando que eu tenho os seus dados, ou você paga o resgate, ou eu divulgo para a mídia. Isso acaba sendo um problema muito grande, né? Então esse lado, tanto da identificação e autorização, é muito importante. E até trazendo aqui para um caso prático, você acabou comentando, Vlad, sobre alguns pontos ali de clientes, e eu gostaria de chamar a doutora Melissa para ela justamente falar sobre essa visão mais prática do que como que está sendo essa jornada dos clientes frente eu coloco uma prova de vida, eu coloco ali o RG, então na hora que eu vou, eu coloco ali minha identificação do lado, que nem, por exemplo, aqui no interior onde eu estou, foi colocado ali agora um momento que para entrar em qualquer estabelecimento comercial é obrigado a mostrar a carteirinha ali da vacinação. Mas o ponto interessante é que a pessoa apenas olha se tem a carteirinha ou não, né? Então só autoriza, então acaba não identificando se você é você mesmo. Legal, tem ali um nome e está falando que você tomou a vacina, pode entrar no mercado, pode entrar na padaria que está aprovado, né? Então isso acaba sendo algo muito comum, por exemplo, aqui onde que eu estou. E olhando nessa visão prática, Melissa, o que você entende aí, qual estão sendo essas dificuldades nessa jornada dos clientes? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui discutindo com vocês, doutora Patrícia, o Vlad, que já nos apoia lá na Shield. Bom, a LGPD como um todo, ela trouxe vários desafios aí para as empresas, né? Inclusive esse aí da requisição dos titulares. Só com o fim de contextualizar mesmo, o artigo 18, ele trouxe aí essa disposição de um titular, ele exercer determinados direitos, pedir a exclusão dos dados, verificar se de fato existe algum tipo de tratamento e qual tem sido a dificuldade na prática mesmo. Normalmente as empresas elas estão disponibilizando no próprio site um portal para o titular exercer esses direitos aí previstos na LGPD. E a dificuldade tem sido exatamente essa discussão nossa aqui, é validar a identidade. Será que essa pessoa que está ali fazendo a requisição no site, eu quero ter acesso aos meus dados, será que de fato essa pessoa é o titular dos dados? Então nós temos visto essa dificuldade nas empresas,
dentro do mercado aí, essa é a principal dificuldade, a validação da identidade mesmo. A pessoa que entra no site, às vezes ela pode requisitar ali um dado, o acesso ao dado, mas nós não sabemos, a empresa não sabe verificar ainda se de fato é o titular dos dados. E na prática, dentro dos sites, o Vlad até comentou aí o que eles estão pedindo, as empresas estão fazendo a exigência da selfie com um documento de identificação ao lado. Então, esse é o mecanismo que atualmente nós estamos vendo muito sendo utilizado, as empresas estão fazendo essa exigência, e há críticas nesse sentido, porque alguns clientes já questionaram, nossa, mas será que isso não dificulta aí para o titular de dados fazer a requisição, interfere alguma coisa no livre acesso, que é uma disposição também lá prevista na LGPD, mas é um mecanismo de segurança para o próprio titular. A exigência do RG ali com a selfie é uma exigência de segurança para o próprio titular, para evitar aí uma possível fraude, como o Vlad bem mencionou. Então, acredito que nós estamos caminhando bem aí nesse sentido para uma maturidade maior, alcançando aí a LGPD. Pô, excelente, muito obrigado. Então, isso começa a trazer alguns pontos de atenção, que é justamente essa dúvida. E aí, eu posso ou não posso? Eu tenho aí essa oportunidade de pedir aí essa prova de vida, mas no final do dia, hoje, eu posso ser um site que eu não tenho informações ali adicionais, eu não tenho o RG da pessoa, eu não tenho CPF, eu não tenho nenhum dado biométrico, mas no momento desse eu começo a pedir. Aí eu chamo aqui a minha amiga doutora Patrícia Peck para justamente poder falar. E aí, eu posso ou não posso pedir isso? Tenho essa possibilidade ou não? Tem alguma forma de eu me amparar e falar, pô, legal, eu tenho algumas oportunidades legais aqui nessa visão do legal para poder fazer isso e ter ali uma paz de espírito que não vou ter uma dor de cabeça com isso. Então, né, a legislação, a LGPD, como bem colocado aqui, ela traz já as premissas, né, para que nós possamos solicitar dados relacionados à informação do titular, né, para a identificação, para a gestão de identidades. Então, como eu estava comentando, né, você precisa dessa informação para ter certeza que a pessoa é a pessoa. Então, métodos de autenticação para garantir a segurança do titular são previstos. Então, ou se você estiver falando só de dados pessoais gerais, ali com base no artigo 7, você vai acabar aplicando o legítimo interesse normalmente, que são as previsões relacionadas a uma segurança geral para a proteção do próprio controlador, né, para que ele possa fornecer essa informação, ou se você pedir dados pessoais sensíveis, como acontece com elementos biométricos ou alguma outra informação que está no rol da lista dos dados pessoais sensíveis, você consegue aplicar o que eu tinha comentado do artigo 11, inciso 2, letra G, né, como também uma exceção ali de consentimento. Tem empresas hoje que já colocam a previsão de que vai ser necessário a utilização de informações pessoais como método de autenticação e segurança dentro do seu contrato. Quando você faz a previsão contratual, você vai trazer a base legal de contrato. Então, é interessante na legislação que você tem uma jornada no fluxo de dados pessoais em que, quando você tem a finalidade específica, você vai enquadrar a legitimidade na base legal relacionada àquela relação jurídica que você tem com o titular. Então, se eu ainda estou numa relação preliminar, quando alguém chega numa portaria de prédio, eu ainda não tenho necessariamente um contrato nem nada, então eu estou cumprindo um aviso prévio, eu aviso que preciso de dados pessoais para fins de segurança, para autenticar e entrar numa portaria, então estou fazendo uma gestão de identidades ali e eu vou usar legítimo interesse. Agora, a partir do momento que alguém, de repente, acessou uma plataforma, nessa plataforma tem termo de uso, tem política, a pessoa aderiu, ela deu ok, termos de uso são contratos, e aí ele diz, eu preciso que você faça login, senha, se você não estiver logado, você não usa esse recurso, e eu justifico, porque eu preciso saber que você é você, a gente já está numa base de justificativa contratual de segurança entre as partes, né?
Aí, se aquela mesma portaria de prédio que eu estava explicando, né, ela tem um método de autenticação que é biométrico, ela já vai usar aquela justificativa relacionada ao artigo 11, porque tem dado pessoal sensível. Então, assim, acho que é importante deixar claro para todos que nas relações, às vezes você começa ainda numa fase preliminar, anterior, que você ainda não tem contrato, você vai usar, se possível, ali o legítimo interesse, fazendo aviso prévio. Se eu tenho dados sensíveis, não posso usar legítimo interesse, porque ele não aplica para dado pessoal sensível. Mas depois, quando eu avanço na relação e a gente já fez pacto, a gente já tem contrato, a gente fez tanto um termo de uso ou um contrato mesmo de prestação de serviço, aí eu tenho, inclusive, às vezes, uma relação contínua, que eu vou estar sempre precisando me autenticar, logicamente eu já ponho isso em cláusula para deixar muito claro, e aí minha base legal é contratual. Agora, esse titular que vai exercer direitos de titulares, que bate na portinha do DPO e diz, eu quero saber do meu dado pessoal, se algum dia a empresa teve alguma informação, né? Novamente, vai ser o mesmo exercício de bases legais. Se é uma relação de clientela e ele está me pedindo, eu vou dizer, preciso confirmar suas informações, relação de clientela, isso já vai estar avisado desde a minha política de privacidade e proteção de dados atualizada, que a gente publica no site, que a gente precisa de dados pessoais para fins de autenticação e segurança, inclusive no exercício dos direitos dos titulares. Então, estamos cumprindo com o dever de transparência que está lá no artigo 6º, e é isso que é importante, porque a gente está em exceções de consentimento, né? Então, a gente consegue fazer de acordo com a legislação. Então, temos aí todas as bases legais adequadas. Pô, que fantástico. E isso Mais remete a uma um aula. ponto que... É uma aula, né? E Doutora isso Patrícia. remete... É fantástico. E lembra, né, de um ponto que muitas vezes os CISOs comentam, né? Aquela questão, e agora, né, dentro da empresa, com os funcionários, que eu já tenho esse pacto, esse contrato, e aí, eu tenho usuário, senha, eu posso pedir para eles essa questão de biometria, para fazer uma identificação, segundo fator de autenticação, às vezes utilizando um celular pessoal, então começa a amarrar esses pontos, né? Sim, um amarra no outro. Você pode, e aí por isso que quando você já tem um trabalho de governança, que você já tem documentação, você já vinha com uma estrutura de políticas, você vai estar atualizando as políticas. O que acontece hoje é que você precisa fazer menção, né? Porque a LGPD ela exige que as finalidades fiquem mais específicas. Então, às vezes o que acontecia é que políticas anteriores faziam só uma referência geral, falava de que conforme a segurança da informação, né, vamos fazer a utilização de métodos de autenticação. Hoje, com a LGPD, você faz uma atualização dessa documentação da política de segurança para explicar o quê? Quais dados pessoais eu vou precisar tratar e deixar as finalidades também mais específicas. Então, aí você vai dizer, vamos precisar para métodos de autenticação relacionados à segurança da empresa e dos titulares, tanto em plataformas digitais quanto em ambientes físicos. Então, você dá um detalhamento maior e lista. Então, vamos capturar, né? Vai ser o uso de imagem, senha, login para fins de crachá, autenticações biométricas. Tá? Então, você detalha tipos de composição de dados pessoais e você detalha finalidades específicas, faz o uso do palavreado, que são os conceitos novos que a lei trouxe, porque na documentação anterior a gente não falava nem dado pessoal, nem dado pessoal sensível, a gente falava só informações e falava segurança de informação. Então, assim, essa atualização documental é importante, porque a lei nova trouxe esses conceitos e a gente precisa juntar o né com cré, né, que a gente comenta. E isso deixa a empresa legítima e mantém, principalmente, esse cuidado da transparência, né? Cabe sempre ao empregador deixar regras claras. Combinado não sai caro. A regra estando clara, você consegue que a segurança trabalhe em favor da proteção de todos, para não virar depois uma situação de risco, inclusive de compliance. Não adianta a gente dizer, mas era pela segurança, né? Então a gente diz, tá, os fins não justificam os meios, eu não posso fazer de qualquer jeito, não posso fazer que nem puxadinho, eu tenho que fazer usando as ferramentas adequadas, mas deixando também as regras claras.
Excelente, viu da onde que surgem os 10 mandamentos de segurança, Vlad? Você entendeu aí? Eu falo, antes tinha lá os 10 mandamentos, não compartilharás a senha, não deixarás documentos sensíveis, na verdade era confidenciais na mesa ou na impressora, vem desse daí, a gente é desse tempo aí. E agora até gostaria de saber, foi uma excelente explicação com a Melissa, até entender no mercado, né, essa visão de gestão de identidades gestão de identidades de uma forma geral, que pode ser tanto fatores críticos de sucesso ou insucesso, e até trazendo aí alguns casos que talvez possa compartilhar conosco. Pode ser, Melissa? Perfeito. Bom, hoje trabalhando na prática com a LGPD, com os projetos de adequação, a gente vê muitas empresas preocupadas com a questão do banner de cookies nos sites, com a política de privacidade, e são preocupações de fato pertinentes, né? São disposições ali que estão na LGPD e de fato merecem ali uma atenção. Mas o que fazer após coletar aquele dado? O que eu vou fazer quando esse dado ele está de fato nas minhas bases? Como eu vou garantir a proteção desse dado? E é aí que, no meu ponto de vista, entra a gestão de identidade e acessos, porque eu não consigo proteger uma informação que eu não sei onde ela está. Eu não consigo proteger o dado pessoal se eu não sei quem tem acesso a esse dado, se eu não sei se a pessoa que está tendo acesso a esse dado, ela de fato precisa ter esse acesso. Então, inclusive, trazendo para um caso mais prático, né? Em Portugal, um hospital ele foi multado justamente nessa questão aí da gestão de identidade e acessos por desobediência à GDPR, que é a Lei de Privacidade da União Europeia, e a GDPR, como a gente já sabe, ela inspirou aí a LGPD, e o problema nesse hospital é que ex-funcionários do hospital, já demitidos há cerca de 6 anos, se eu não me engano, eles ainda tinham acesso ao sistema do hospital. Ou seja, tinham acesso ali a dados pessoais relacionados à saúde dos pacientes, que são dados pessoais de categoria sensível. Além disso, alguns profissionais da área técnica tinham acesso ali que era somente dos médicos. Também possuindo ali livre acesso à questão de prontuários médicos, todo o processo clínico do paciente. E aí a gente vê esse problema dentro da gestão de acessos, né? Acredito que aqui hoje, com a LGPD, nós estamos caminhando nesse sentido aí de maturidade. Uma hora a gente chega lá e alcança aí o melhor dos mundos, né? Excelente, muito bom. Obrigado por compartilhar até esse caso. E até pensando agora, estamos falando muito aí já há algum tempo sobre essa parte de inteligência artificial, e isso talvez possa ser um fator. O Vlad mesmo acabou comentando sobre essa questão de 30 dias, 45 dias, aqui no Brasil não pode ser diferente, então 15 dias corridos que tem para atender um pedido. Como que, na sua visão, Vlad, a inteligência artificial pode ajudar nessa velocidade de poder atender mais rápido, né? Visto que são 15 dias, imagina, começam a chegar várias solicitações, como que isso pode ser um fator aí de agregar algumas oportunidades, tanto de velocidade, como agregar algumas oportunidades de automação para tudo isso nesse cenário da inteligência artificial? Tem um ponto, a Melissa comentou que você não consegue proteger também as informações que você não sabe onde está, mas de alguma forma também, como é que você vai atender o titular que se manifestar sobre seus direitos de LGPD, sem ter clareza de onde e por que você armazena e processa os seus dados, né? Então, tem uma questão da adequação da empresa, do autoconhecimento da empresa com relação aos processos, atividades, tratamentos, operações de tratamento. Por que eu coleto dado pessoal, base legal, onde armazeno, retenção, se o dado é compartilhado, tantos detalhes que são mais até de negócio, que dão um contexto adicional que muitas vezes a gente vê que falta, ou faltava nas empresas, orientado aí aos dados pessoais, mas que tem tudo a ver com acesso também ao IAM, a gestão de identidade, porque certamente vão ser identificados dados desprotegidos, dados que devem ser reduzidos, minimizados, movidos, protegidos, e também fluxo de dados para fora, e isso tudo é acesso, né? Pessoas que talvez precisariam ter remissionamento também revisitado. E finalizando esse tema, quando você percebe a adoção rápida de nuvem, mais e mais soluções aparecendo na nuvem, começam também a aparecer dados na nuvem com permissionamento, muitas vezes inadequado. Diante disso tudo, o tema da inteligência artificial ajuda, e uma coisa que a gente implementa muito forte
ter essa visibilidade de dados pessoais, que são muito diversificados, não é só nome, CPF, endereço, mas tem atributos físicos, tem religião, preferências diversas, que também identificam alguém. Então, identificar isso e perfilar isso por pessoa e proporcionar visões de proteção, mas também facilitar o atendimento. Se chegar uma requisição, já preparar, já ter uma visão abrangente de tudo que eu tenho desse único cidadão, né? E evitar que tenham que se manipular dados pessoais manualmente, até porque o DPO, o time de privacidade, não tem acesso, não deveria ter tanta visibilidade desses tipos de dados, né, dependendo de quem for o titular, e da atividade de tratamento. Então, acho que a tecnologia hoje facilita a localização, a preparação e a própria resposta ao titular diante de requisições. Pô, excelente, Vlad. E para isso, já até deixo a dica aqui para um próximo painel falando só sobre isso. Até onde que o DPO pode ter acesso a todos esses dados, né? Porque até então não tinha acesso a nada e agora, talvez, se começar a interagir, vai passar a ter acesso a um monte de dados pessoais. E aqui, última pergunta, mais para a gente colocar uma chave, uma cereja aí, deixar esse ponto de reflexão, até onde que esse DPO, né, e quem está ali diretamente frente a esse projeto de adequação, vendo aí essa parte de automações, nesses pedidos, né, precisa se preocupar com aquele conceito do privacy by design, que é muito falado agora nesse momento, e essa pergunta vai para a minha amiga doutora Patrícia Peck, até para a gente entender como que são essas principais preocupações que vou implementar esse processo agora, eu preciso já ter na cabeça, até para eu não fazer arte frente a esse mundo do legal. Eu acredito, Alex, né, que o DPO hoje ele tem que estar muito atento com várias questões, né, e lembrar que o Privacy by Design é aquela visão de que todo novo projeto, toda inovação precisa já iniciar em conformidade com proteção de dados. Então, é aquele checklist, né? Vamos tratar dados pessoais dentro dessa aplicação, dentro desse projeto, dessa inovação, desse produto, né, dessa parceria que a gente está estabelecendo, sim ou não? Aí tem dados pessoais sensíveis, quais eu estou compartilhando com esse terceiro, com esse fornecedor, tem internacionalização de dados. Então, é um roteirinho de perguntas que você monta como um script, que o DPO pode, inclusive, criar uma cultura que as pontas, que os demais áreas de negócios sempre também sigam para poder fazer a verificação inicial, se a gente vai estar ou não dentro de um projeto que precisa ter conformidade LGPD. Uma das perguntas vai utilizar decisão automatizada, porque você vai precisar, então, fazer sempre um preparo para que, caso eu tenha decisões automatizadas, eu tenho que ter aqueles cuidados de que, num trabalho de inteligência artificial, de machine learning, com algoritmos inteligentes, eu não possa ter um tratamento de dados discriminatório e eu tenho que me preparar caso eu tenha uma requisição de titular, baseado no artigo 20, que peça para eu apresentar que fatores levaram àquela decisão, eu tomar como decisão se eu vou apresentar esses fatores, claro que respeitando o segredo de negócios, ou se eu não vou apresentar. Se eu não apresentar, para atender direitos dos titulares do artigo 20, eu estou sujeito a passar por uma eventual auditoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, eu posso ser auditado. Então, isso é algo que está previsto na legislação, então, que a gente já tem que, logo no início do projeto, já está ali no nosso checklist. Então, se eu tenho um projeto que envolve algoritmos, e aí vai ter decisões automatizadas, já vai para o ciclo do DPO, já verificamos como estamos desenhando isso, se eu estou numa metodologia que faz uma conformidade, um assessment do meu bot, ali, do meu algoritmo, para ver essa ética, essa conformidade da LGPD, se ele faz os avisos legais de privacy notice, e se houver uma requisição de titular, querendo entender a decisão automatizada, se eu vou apresentar esses fatores principais combinatórios ou se eu vou me submeter a uma possível eventual auditoria. Então, é quase como a gente já trabalhar um relatório de impacto do projeto de decisão automatizada. Pô, que fantástico, né? Então aí já deixa duas dicas aí para o pessoal que está pensando em fazer isso. É o início do projeto, lembra lá do PIA,
E é um projeto que já está funcionando, é um negócio que já está andando, lembra do DEPIA, né? Então, Isso. 2 dicas fantásticas para quem está iniciando e para quem está começando. Chegamos ao final, esse era um bate-papo que a gente poderia levar a tarde inteira falando e conversando, pô, de uma excelente qualidade. E agora gostaríamos de ir para os agradecimentos e caso alguma dica. Então, chamo aqui a doutora Melissa Mota para dar ali os agradecimentos e alguma dica, caso queira deixar para a turma. Então, pessoal, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, doutora Patrícia, Vlad, Alex, uma oportunidade muito especial participar aqui com vocês, e a minha dica é para as empresas se preocuparem de fato com as medidas de segurança, porque a LGPD ela está aí e ela já pegou, né? Então, fiquem atentos aí, qualquer coisa nós estamos à disposição para ajudar. Excelente. Vai pegar? Já pegou. E você, Vlad? Qual a sua dica e agradecimento? A LGPD já está aí, né? Então, se a sua empresa está mais ou menos exposta a tema de requisição titular, é um tema de atenção aí, como você vai atender, identificar o titular, tudo que a gente falou hoje. Mas, independente disso, como está a proteção de dados pessoais, onde estão armazenados, como está a proteção, e aí eu vejo que tecnologias de data discovery, data intelligence, como a gente fornece também, estão hoje muita demanda, até porque a empresa talvez não tenha a visibilidade disso, e a dica é essa, independente de ferramenta, se você tem a visibilidade, se está tomando medidas de proteção adequada, dada a diversidade de dados e também como estão espalhados aí na infraestrutura da empresa, até como nuvem e tal. E agradeço bastante aí o espaço no evento, e o prazer aí falar com vocês, colegas aí de mais um painel, que como você falou, né, dava para falar aí por 3 horas, mas foram 30 minutos. Excelente, muito obrigado. Doutora Patrícia Peck, fique à vontade. Eu acho que eu queria concluir apenas dando essa recomendação, né, de que como que é importante a gente já começar com o pé direito desde o início dos projetos e que conformidade não é só chegar nela, é ficar nela, é continuar nela. E a gente poder, assim, também estar sempre fazendo aquele PDCA, o aprendizado, as lições aprendidas, e a gente também aprende, assim, com o que acontece no vizinho, vendo tantas situações de incidente, como é que é importante tanto o Privacy by Design, como o Cyber Security by Design, segurança como essa de fábrica, já vamos fazer aí direitinho para evitar essas situações de risco e exposição, afinal a multa da LGPD é bem elevada, 2% do faturamento até 50 milhões de reais por infração. Então, antes prevenir do que remediar. Com certeza. Então, muitíssimo obrigado, doutora Patrícia Peck, pela aula. Melissa Mota, doutora, muito obrigado também pela super oportunidade de estar aqui. E mais uma vez, meu amigo Vlad Mota, pela oportunidade da gente estar aqui, estar falando sobre esse tema e trocando aí essa ideia. Então, gratidão a todos aí pelo tempo e a disponibilidade. E aproveitem continuando aí as apresentações nos próximos painéis. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.